Você pensa em tornar o seu sítio produtivo? Ter alguma renda adicional no seu sítio? Já pensou em várias possibilidades? Já analisou bastante, mas ainda não chegou na conclusão? Já pensou em criar codorna na sua propriedade? É uma excelente fonte de renda. Pode ser uma ótima opção para você iniciar um negócio e gerar renda no seu sítio. Hoje vamos mostrar para vocês como iniciar uma criação de codorna do zero, com algumas dicas muito importantes para você que ainda não tinha pensado nessa possibilidade, mas agora no Criatório Neves você vai ter as informações para pensar em talvez criar codorna em seu sítio. É uma ótima opção. E se você já gostou desse conteúdo, já gostou desse tema, já clica em gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e aproveita e nos siga também lá no Instagram, @Criatório Neves, para não perder nada do que a gente posta todos os dias. E vamos ao vídeo. A maior vantagem de criação de codorninha, a Coturnix japônica, é a rapidez com que o investimento retorna. Essas aves, que não devem ser confundidas com a codorna de campo, a ave brasileira de tamanho maior, elas crescem e se reproduzem em 45 a 50 dias. E com 5 ou 6 semanas de vida já estão prontas para o abate. Além disso, precisam de muito pouco espaço. Na área ocupada por uma só galinha, pode ser criada 42 codornas. Supondo-se que esse plantel seja composto de 21 fêmeas e 21 machos, ele produzirá diariamente 21 ovos, de 10 até 12 gramas cada um, o que equivale a 5 ovos de galinha. Temos também a codorna gigante, onde ela tem um ganho de peso melhor e uma produção um pouco menor do que a Coturnix japônica, e é uma excelente opção para a codorna de corte. E também ela, em torno de 6 semanas, já está pronta para o abate. O preço de comercialização dos ovos e da carne oscila muito em função dos custos da ração e dos produtos que você vai utilizar, veterinários, medicamentos, etc. Mas, em qualquer situação, é sempre melhor que o de frango. O manejo dessas aves precisa de um galpão de alvenaria com em torno aí de 16 metros por 3 de altura e abriga em torno de 2.000 codornas. É isso mesmo, cabe muitas codornas com um pequeno espaço. O forro pode ser construído até mesmo de tábua. As paredes devem ser caiadas com cal e o chão de cimento, tijolo ou até mesmo de barro, para que seja fácil de limpar. As aves ficam acomodadas em gaiolas em torno aí de 1 metro de comprimento, com 30 centímetros de profundidade e 30 também de altura. Cada uma gaiola dessa comporta em torno de 18 fêmeas. Como as codorninhas botam geralmente no chão, é importante que o piso tenha uma ligeira inclinação para que os ovos caiam do lado de fora. Sendo assim, tenha um suporte para apoiar esses ovos, conforme imagem a seguir. A temperatura deve girar em torno aí de 18 até 19 graus, preferencialmente. O ambiente não pode ser nem muito quente e nem muito frio. Após o 21º dia, o macho já consegue ser identificado. Ele tem a plumagem do peito mais lisa, enquanto as fêmeas começam a surgir pintas, cor de chumbo e até mesmo pretas. Além disso, quando adulto, o macho chega a pesar entre 70 e 100 gramas, e as fêmeas de 70 até 80 gramas. O acasalamento pode ocorrer durante um ano inteiro e se dá na proporção de um macho para cada 5 fêmeas. O macho deve ficar pelo menos 12 horas com as fêmeas, depois pode ser isolado 24 horas e em seguida ele irá acasalar com outras fêmeas. Mas, se quiser criar também todas junto, não tem problema algum. É aconselhável que as fêmeas que já foram fertilizadas fiquem distantes dos machos, pois as suas cantadas insistentes estressam as aves e acabam prejudicando a sua produção. Sendo assim, se tiver um manejo adequado de tirar e colocar o macho na hora certa,
você vai ter aves mais saudáveis, com menos estresse e também vão evitar que elas se machuquem, pois os machos eles podem ser bem agressivos. Os ovos eles devem ser armazenados a uma temperatura adequada e com umidade também, por um período máximo de 12 dias. E a incubação ela pode durar de 16 até 17 dias. Com 16 a 17 dias já saem codorninhas. A ração pode ser utilizada a mesma da galinha, mas existem rações específicas de codorna, você já encontra em casa de agropecuária. E pode-se acrescentar também um pouco de verdura para dar uma variedade a mais na alimentação das codornas. A vacinação contra as doenças é essencial, bem como a sua proteção contra a umidade, ventos, excessos de ruídos, pois elas são muito sensíveis. A criação de codorna tem apresentado um desenvolvimento bastante grande nos últimos tempos. Os principais fatores que contribuem para esse grande desenvolvimento é o rápido crescimento da ave, uma maturidade sexual precoce, com 6 semanas ela já está adulta, uma alta produtividade, um grande número de aves em um pequeno espaço, a produção que se demanda por bastante tempo, ela tem uma longevidade muito boa, investimento que é muito baixo, o retorno financeiro ele também ocorre bem rápido, além do sabor excepcional e muito exótico de sua carne, responsável por iguarias finas e sofisticadas em diversos restaurantes e pode se tornar uma renda muito interessante e complementar dos pequenos produtores rurais. Do lado econômico, torna-se ainda muito mais atrativo ao verificar o rápido crescimento e o atingimento da idade em postura e uma grande facilidade em aumentar o seu plantel. E o pequeno consumo de ração também. As instalações irão variar de acordo com o tipo de criação, ou seja, se vai ser uma criação doméstica ou se vai ser uma criação comercial. Porém, se torna válido citar alguns tipos de equipamentos e instalações que você vai precisar. Os galpões devem ser fechados nas laterais, pois com os galpões fechados vai evitar o círculo de ar e recomenda-se que tenha algumas janelas. É diferente um pouco da criação de galinha, que os galpões eles precisam somente de uma pequena mureta. As codornas, preferencialmente, devem ser fechado até o teto e com algumas janelas para circular o ar. Pode-se também fazer o galpão aberto, ele tem uma economia maior, principalmente em regiões com a temperatura muito alta. Porém, deve-se observar e controlar essa temperatura no inverno. Esse tipo de instalação ele deve exigir telas nas laterais a fim de evitar a fuga das aves e também a entrada de predadores. Os telhados eles influenciam diretamente na temperatura interna do galpão. As telhas de barro oferecem um maior conforto térmico, porém exigem um maior gasto com madeiramento e etc. Porém, por outro lado, as telhas de cimento e amianto são um custo bem mais baixo, mas aumentam muito a temperatura interna. O piso pode ser de cimento rústico ou até mesmo outro material e deve-se apresentar uma pequena declividade na hora de sua limpeza para a água correr. As gaiolas de postura possibilitam um melhor controle produtivo das aves. Recomenda-se gaiolas de arame galvanizado para não enferrujar. E elas são padronizadas na medida de 1 metro por 30 centímetros e comportam em torno de 30 aves. E 1 metro por 40 centímetros comporta em torno de até 40 aves, com 2 ou até 3 repartições. Pode-se também utilizar gaiolas de madeira com fundo de arame. Tem como vantagem o seu baixo custo. As gaiolas de recria são utilizadas na fase intermediária de crescimento. As aves são alojadas com 15 dias de vida e saem quando atingem 35 dias de vida. O ditado popular diz que a propaganda é a alma do negócio. Devemos nos preocupar em comunicar sobre os nossos serviços tanto para os clientes externos quanto para os internos, que no caso são os nossos próprios funcionários. Todos devemos saber todos os serviços que trabalhamos. Os funcionários são os primeiros a saber para poder dar uma informação precisa e segura para quem perguntar. Você precisa atingir os consumidores e garantir as vendas. O marketing deve ser contínuo e sistemático, sempre com foco no seu cliente com potencial. Num plano de marketing é muito importante conhecimento de elementos como preço, produto, ponto, promoções que você pode fazer
avaliar os desejos e as necessidades de cada cliente seu, principais características de comportamento na hora da compra e, por fim, utilizar todas as informações sobre o seu cliente para melhor satisfazê-lo e atender todos os seus desejos e expectativas. Criação de codorna é um excelente negócio, muito fácil de se criar, com um investimento muito baixo e pode ser uma ótima opção para você que quer ter uma renda em sua pequena propriedade e não tem tanto para poder investir. Pesquise, busque conhecimento, faça um excelente plano de negócios, pesquise na sua cidade se tem mercado para isso, se as pessoas costumam consumir, se tem a procura pelo seu produto, por ovo de codorna, pela carne, se restaurantes consomem, se restaurantes costumam comprar. Ofereça o seu produto, pois é uma excelente opção de fonte de renda para o seu pequeno sítio. E é isso aí, turma. Viram? Muitas informações muito importantes, né? Essas informações são essenciais para você que ainda não sabia ou quer iniciar uma criação de codorna, que pode ser muito interessante para gerar renda aí no seu sítio. Se gostou desse conteúdo, comenta aí se vocês gostaram, se vocês já sabiam dessas informações sobre criação de codorna. E se gostaram muito do conteúdo, já clica em gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e nos segue também lá no Instagram, @CriatórioNeves, para não perder esse e outros conteúdos muito interessantes que a gente posta todos os dias. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.